Mais uma vez falando sobre política aqui. Mais uma vez o Jones Manuel e agora com o Fernando Holliday. E antes de iniciar essa live aqui, eu estava assistindo o debate do Humberto Matos contra o Adriles. E eu ouvi uma das coisas mais bizarras que eu já ouvi na internet. Sinceramente, gente. Eu não sei se essa galera, eles falam isso pra poder esticar a corda, para o negócio ficar bizarro mesmo, pra dar entretenimento. Eu não sei qual é o intuito disso. Eu vou colocar aqui pra galera ver. Caraca, cara. Vamos lá. Vou colocar esse trechinho aqui. A intenção não é reagir a esse debate aqui. É lá do Jones Manuel e Fernando Holliday. Mas isso aqui é muito bizarro, gente. Princípio de propriedade privada a ser defendida. E aqui eu te dou uma pequena aula sobre o que é propriedade privada. Isso aí que você está escrevendo, essas anotações aí, essas colas que você está fazendo, são propriedade privada intelectual sua. Se você escreve um livro, é uma propriedade privada. Você tem o direito aos lucros desse livro. Se você constrói uma lavoura diante de uma terra para auferir os lucros dessa lavoura e alimentando as pessoas, é uma propriedade privada. Se você tem uma mulher, entre aspas, aquela mulher é sua. Ela é uma propriedade privada, dada a liberdade socioafetiva sexual que vocês têm. Ouviram isso? A mulher é a sua propriedade privada. Gente, puta que pariu. No coração da noite, o obscurantismo acorda e vem faminto. Ele não bate a porta. Ele invade, trazendo as ideias mais bizarras que você pode imaginar. Hoje, você vai ouvir uma delas. Sim, teve gente que disse que mulheres são propriedade privada do homem. E não foi piada. Mas é aí que entra ele. Rodrigo, do canal O Humanista. Um dos últimos caçadores de absurdos dessa internet. Um cara que todo santo dia, nas suas lives, vai à linha de frente contra as trevas ideológicas. Se você ainda não é inscrito lá, tá vacilando. Vai lá, se inscreve no O Humanista, participa das lives, comenta, apoia, porque o combate é diário e o inimigo é barulhento. E aqui, no Blasfêmia Cast Cortes, a missão é simples: espalhar razão, ciência e pensamento crítico em todos os cantos da internet. Vai ter corte de tudo. Podcasts variados, debates, tretas e, no meio disso tudo, cortes de lives de ateus e de canais racionais, para que nossa militância esteja sempre onde ninguém espera. Você entra procurando qualquer corte e encontra o nosso. Esse é o plano. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver quem tá por aqui. Caraca, tá tenso o negócio, viu? Boa noite, Letícia. Boa noite, Naru Arthur. Boa noite, Rogéria. Jesus Pedro, boa noite. Boa noite, Heloísa. Félix, salve Félix, boa noite. Boa noite aí o Rafael. Rafael falou que chegou cedo para avisar que não aguentou assistindo no ao vivo, né, quando rolou. Cara, foda, né? Deixa eu ver. O Raul Romando por aqui também, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite aí o Paulo Marcos. Deixa eu ver mais quem, a galera chegando aí. T-Rex chegando, Big Banguista. Nosso amigo Curtis, o Glauber tá por aí também. Também tá por aqui, deixa eu ver, o Curtis e a Alexa, né? Não pode esquecer da Alexa. A Alexa tá sempre junto ali, sempre acompanhando. Tamo junto. Boa noite aí a Cida, boa noite o Alisson. Cara, a mulher é uma propriedade privada do homem, segundo o Adriles. A mulher é propriedade privada do homem. Privada. Se você tem uma mulher, entre aspas, aquela mulher é sua. Ela é uma propriedade privada, dada a liberdade socioafetiva sexual que vocês têm de abolir essa propriedade privada. Ou seja, a propriedade privada é da essência da construção. É isso daí, galera. Boa noite aí para as propriedades privadas aí de seus respectivos maridos, tá?
boa noite aí para as senhoras propriedades privadas. E vamos lá pro react que nos interessa, que é do Jones Manuel e o Fernando Holliday. Só passei esse dali para dar uma pequena palhinha do que pode estar por vir no Jones Manuel e o Holliday, né? Espero que não seja tão bizarro quanto. Mas... deixa eu ver onde que inicia essa bagaça aqui, rapaz. É por aqui. Podcast Três Irmãos na área. Quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Tchorró. Na minha frente, meu brother, meu irmão. Ó, chegou aí o Curtis, chegou também o Rafael. Boa noite, Ô, Rodrigo, Boa noite, eu tenho a Rafael. propriedade privada gata pra caralho, viu? Fala com você. Caralho, cara. A única coisa que dá vontade é de xingar, cara. Não dá vontade nem de argumentar com uma pessoa dessa. É. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Boa Curtis. noite, Rafa. Tudo bem com vocês? Tô ainda meio doente, então vocês desculpam a voz aí ou a cara amassada, mas estamos melhorando aí. Eu vi eu tava assistindo também, Rodrigo, e por coincidência eu não assisti inteiro esse debate do Humberto Matos e do Adrilles, porque eu tenho muito problema em até assistir qualquer tipo de participação do Adrilles em qualquer coisa. Porque o Adrilles, ele já é uma figura pública conhecida, a gente já sabe o que esperar dele em todos os aspectos, tanto do limite do discurso dele, quanto ao objetivo do discurso dele. Ele é um cara que constantemente faz uso de subterfúgios que são para fazer comunicação. Ele pode falar que não, como eu vi nesse debate também, ele falando que não, que o tchau que ele deu, né, supostamente, que ele deu na Jovem Pan foi um tchau e que tentaram deturpar. Só que ele é uma figura que constantemente está vinculada a esses tipos de situações onde a interpretação é dúbia, sabe? Por exemplo, se eu te dou um tchau, Rodrigo, você sabe que eu tô te dando um tchau, porque não existe esse tipo de analogia comigo, entende? Porque o meu tchau eu vou fazer questão de fazer assim, para não deixar nenhum tipo de pessoa mal intencionada usar isso como algum tipo de vinculação comigo, entende? O Adrilles tem falas que ele faz, discursos que ele faz, que são justamente para isso. O Adrilles é necessariamente uma pessoa nazifascista? Necessariamente não. Mas ele sabe que todos esses tipos de sinalizações que ele dá aproxima esse tipo de gente dele? Sim, ele sabe. Porque essas pessoas fazem contato direto com ele, ele sabe disso. Ele não é inocente. Agora, a intenção dele, se é por um apoio ideológico, ou se é por um apoio por questão de tentar capitalizar de alguma forma esse tipo de discurso, como existem várias pessoas que fazem isso, tá, Rodrigo? Não é só ele. É que ele é um cara muito absurdo, porque ele abusa. Como você muito bem falou, não é só que ele estica a corda. O objetivo dele é se comunicar com algumas pessoas específicas. Ele sabe para quem ele está direcionando esse discurso. Ele sabe que, por isso que no finalzinho da fala daquele discurso, ele pega e faz não, mas é dentro do contrato de parte sexual e parte de relacionamento que vocês fazem. Porque ele sabe para quem ele está direcionando esse discurso, entende? Pessoas como, por exemplo, essas bolhas de red pill muito extrema, de pessoas que são de outras dessas pill aí da vida, vão se identificar com o discurso dele e vão comprar o resto do discurso dele. Porque é a pessoa que tem um discurso mais próximo, entende? Identificação, que é aquela discussão que a gente já teve algumas vezes, de, tem muita gente que acaba votando por identificação ao invés de votar em planejamento, de fato. Ele não é inocente. Só que ele é um abjeto, né? E o Fernando, ele é outra figura que eu tenho uma dificuldade muito grande de ouvir, porque eu cresci em comunidade, né, mano? E a gente sabe que tem muita gente acima, igual o Fernando, igualzinho. Moleque preto, que não vem de uma família abastada, que não teve todas as condições, que de repente fez amizade com um grupinho específico que tinha um interesse em alguma coisa que ele poderia ofertar. Ele se propôs a ser aquilo que quiseram pintar ele para ele ter acesso a esse tipo de coisa. Ele foi descartado quando foi necessário. Pinta até hoje como se ele tivesse se afastado, mas ele foi descartado. Entende?
a gente conhece vários desses aqui no que a gente chama de quebrada. Tem vários igual o Fernando, que é o que a gente chama... por isso que eu tenho um problema quando o pessoal chama ele de capitão do mato. Ele não é um capitão do mato. Pra mim, ele é uma pessoa que foi completamente cooptada. Completamente. Ele sonha em ser uma Tabata Amaral, que é financiada pelo Paulo Lema, mas ele não foi porque ele é preto. E essa é a razão, tá? Pra quem não sabe, o Paulo Lema tem uma fintech, ele financia quem ele quer. Vai falar um monte de coisa de discurso de que existem filtros de fato técnicos para essas pessoas, mas não é. Então é muito complexo. Eu não gosto muito dessa aproximação dele com a figura do Capitão do Mato, porque eu acho que ele é muito pior. Ele é pior assim porque difunde mais a ideia, entende? Mas é mais comum de você encontrar um Fernando Holliday. Esse discurso que ele reproduz, se você for naqueles canais de empreendedorismo, pseudo-empreendedorismo, que todo mundo fica falando a mesma coisa de levantar 5 horas da manhã e tomar banho gelado, você vai ver 10 caras com o mesmo discurso do Holliday. E é muito triste, muito triste. Se ele fosse apenas mais um negro aqui na internet, falando do movimento negro, falando das lutas diárias dele, o canal dele no YouTube não cresceria tão rápido, ele não ganharia tanta visibilidade. Agora, seja um negro e fale que você é conservador, que você acha uma besteira o movimento negro. Seja uma mulher e fala que você é contra o movimento feminista. Seja um homossexual e fala contra o movimento LGBT. Você vai ter uma mídia do cacete, vai ter um monte de seguidores ali instantaneamente. O negócio é rápido. É igual o ateu, o ex-ateu, né? Você chega ali na internet, você é um cristão falando? Você é um cristão falando, você vai ser só mais um entre milhares. Agora, se você é um ex-ateu, já mudou o negócio. Entende? Você é um ex-ateu e agora cristão. Você vai ter uma visibilidade muito grande na internet. Fala, Alisson. Seja muito bem-vindo, meu querido. Excepcional noite aí, meus queridos. Excepcional. Ô, Rodrigo, depois eu você olha aí. a presença do nosso ilustre Rafael, que eu tô começando a acompanhar essas coisas aí por causa de vocês. Só que assim, eu queria entender alguns posicionamentos do Jones, né? Ele se declara numa questão de comunista. E assim, ele é um cara confiável em termos de política nisso aí, Rafael? E o Rodrigo aí. E qual é o livro, e quais são os livros que eu possa ler que ele possa estar certo ou não, cara, dentro de um processo como esse? Porque eu tô vendo aí algumas pessoas criticar já o Jones e tal. Porque tem linhas diferentes, cara, né? Tipo, vou te explicar de uma forma bem geral, Alisson. O Jones, ele é de fato um acadêmico, ele é de fato uma pessoa que faz parte da luta comunista dentro do coletivo dele, ele tem um coletivo, então ele é organizado, ele segue os princípios marxistas. Isso não quer dizer que ele tenha, por exemplo, a mesma linha que a minha. Eu sou maoísta. A minha linha de forma de condução dos processos é completamente diferente da do Jones, como também é diferente da do Humberto, que é outra linha. Como é diferente também da Luane, que aparece aqui às vezes, a Voz Pública, ela é leninista também, só que é uma outra linha, entende? E disso que eu falo de outras linhas, é pra você entender que, se você perguntar pra mim, Rafael, eu acho o Jones um cara bom, ele é bom tecnicamente. Se ele daria bem, se daria bem como um político dentro da política institucional, eu não sei, porque isso a gente só acaba descobrindo na prática de fato. É só quando o cara de fato entra dentro do poder público que a gente consegue ter essa dimensão. Antes disso é só projeção. Tipo, se vocês me conhecendo, vendo as minhas falas, vendo como eu me porto, vocês podem projetar que eu seria um ótimo administrador público, que eu seria um bom prefeito, que eu seria um bom vereador, que eu fosse um bom deputado. Só que na prática vocês não têm como saber, porque a gente não tem experiência do material, entende? Livros bons para você ler depende do que você quer. Você pode ler Teoria Geral do Estado, tá? Qualquer livro de princípio de Teoria Geral do Estado, básico mesmo, que é dado nos cursos de Direito, Ciência Política, alguns de
de relações internacionais também passa, é interessante. Eu posso te passar depois, eu dou uma olhadinha aqui nos que estão mais atualizados, porque faz um tempo que eu não leio essas introdutórias, tá? Mas depois eu te passo algum livro de teoria geral. Assim, ele pelo menos é um cara ético, não está distorcendo a questões. Depende para quem você perguntar, porque se você perguntar para alguém que é da base governista, alguém que é da base do governo, vai falar para você que ele mente em muita coisa, principalmente de distorção de dados, entende? De práticas do que está acontecendo no governo ou não, principalmente as alegações dele de políticas públicas que sejam neoliberais, que aí muita gente do governo também vai fazer a alegação da questão do Congresso, de ter a problemática de como que funciona a tripartição de poder no Brasil. É que é linha, cara, é difícil falar. Eu só acho que ele é coerente, entende? Tipo, eu tenho diversas divergências dele, de opiniões que ele dá, de coisas que ele fala, até sobre o governo. Eu tenho muitas críticas e divergências dele, mas eu acho ele um cara técnico. Assim como eu tenho diversas divergências do Gustavo Machado, que eu já falei aqui no canal do Rodrigo algumas vezes, por conta de linha, mas eu acho ele um cara extremamente capacitado, entende? Agora, para você entender de comunismo, aí são outras literaturas que você precisaria ler, entendeu? Para você entender qual que é o pensamento do Jones, porque no macro dá para entender através da literatura marxiana. Você pode ler alguns livros da literatura de Marx, não só Marx em específico, mas para você entender de onde saem os princípios que ele segue. Você entendendo os princípios, a linha vem depois, que aí você vai decidir, eu acho que através do movimento por dentro do Estado não tem como ter a superação do capitalismo. Então é outra linha, não é a linha leninista que vai por dentro do Estado. Se você é mais revolucionário de pensar por um campo ou outro, você vai para algum lugar, entende? Porque eu gosto, eu assisti alguns cortes dele agora nessa ascensão que ele está tendo aí. Eu achei interessante algumas críticas que ele faz, assisti algumas coisas lá do Flow que ele foi. E assim, ele parece ser coerente, né? Agora eu fiquei na dúvida, assim, será que eu tô ouvindo um cara que tá distorcendo alguma coisa em relação ao que tá falando? Eu fiquei com essa dúvida, entendeu? Assim, depende do que você está procurando. Se você for olhar a análise que ele faz de conjuntura para fazer as alegações que ele faz, principalmente direcionadas ao PT enquanto situação de governo, você tem que pesar, porque assim, aí sou eu falando como um comunista, tá? Você sempre tem que pesar quando a gente fala da questão do governo institucional, porque a gente tem problemas estruturais com a questão do poder soberano de Estado como a gente tem hoje no Brasil, por exemplo, em qualquer lugar do mundo que não seja uma experiência socialista. A gente acha que tem problemas, entende? Então, pra gente, a ruptura é a saída, a revolução é a saída, cada um vai te apresentar um caminho, entende? Agora, quando a gente faz as críticas a um partido de esquerda, um partido que se prostra enquanto algum dos espectros da esquerda, a nossa crítica é da esquerda, entende? A gente sai daqui da esquerda para fazer a crítica. Pode ser a mesma crítica que, sei lá, o Sarney vai fazer do PT. Só que a nossa crítica, o direcionamento da nossa crítica é outro. Então você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente vai fazer joguete. Não é que a gente vai mentir necessariamente, mas a gente vai fazer joguete, pô. Debate público e dominar o discurso público é um dos objetivos de qualquer linha ideológica, qualquer linha ideológica. Você vê isso acontecendo com o liberalismo de forma prática no seu dia a dia. É normal você ouvir falar que não existe saída fora do capitalismo. É corriqueiro você ouvir algumas afirmativas que são de propaganda pura do liberalismo, entendeu? Eu falo isso não para justificar o Jones ou defender ou criticar, é porque eu gosto de fazer análise crítica, entende? Tem coisas que ele fala que ele exagera, principalmente sobre o governo. As análises que ele faz, que são macro, que são maiores do que falar só do PT e do Lula, ou do Haddad, da política neoliberal que está acontecendo, quando ele faz o macro, quando ele expande, ele tende a ser mais assertivo. Quando ele está falando mais direcionado do governo, ele tá daí foi um dos pontos que, assim, eu na minha leiguice achei interessante nas falas dele. O Siqueirão entrou aí também. O Jandir tá falando umas coisas legais ali. Não lê Mises não. Tem outros autores da escola austríaca pra você ler. Mises é horrível. O Jandir quer me levar logo pra direita. Mises Mises só não é pior do que Rothbard.
E com isso eu paro de falar pra gente começar a ver as coisas. Fala, Siqueirinha. Boa noite. Boa noite, Seja bem-vindo. boa noite. Pior que você tocou o meme aí, não tocou pra mim, pô. Não sei. Ih, lá ele, hein? Boa! A gente já tá nessa intimidade, Siqueirinha? Eita, pô. Já tá nessa intimidade já, ué. Tocou o meme no StreamYard pra mim aqui, pô. Virou comunista mesmo a live, aí sim. Rapaz, Siqueirinha, a gente já tá nessa intimidade? Eu não sabia, não. É? Faz um Vai, tempo, gente. gente. Já tá pedindo um toque? Apenas um toque. Apenas um toque no seu coração. Opa! Roberto Andrade Filho Borracha, na mesa operando nosso diretor Pedro Henrique. E aí, Robertinho, como é que você tá? Acabou, tô nervoso pra caramba, rapaz. O debate, talvez, eu já disse isso antes, talvez o debate... Oi. Depois antes desse debate, teve uma treta aí entre o clone, meio clone do Rafael e o Jones Manuel sobre ficar popular, entre aspas, a qualquer custo. E um dizendo, não, tem que levar critério nisso e naquilo, e o outro tá dizendo... Como é que a gente levanta a esquerda com esse debate tosco que faz essas bolinhas, mano? Não deveria nem ter tido resposta, cara. Falou o negócio, deixou, pronto, foda-se, continuou. Mano, não devia nem ter falado, velho. Não devia nem ter falado. É uns bagulho que pra mim não faz sentido, mano. Tipo, é a mesma coisa que quando tem uma treta, por exemplo, entre os canais que fazem parte da bolha aqui. Aí um quer falar do outro. Pra quê, gente? Não tem pra quê. Por isso que eu amo o Rodrigo. Rodrigo, a treta acontece, ele resolve ali no bastidor. Se alguém falar merda, ele fala, puta que pariu, mano. Eu só queria ficar de boa, mano. O que vocês estão enchendo meu saco na internet, mano? Eu só queria ver minhas drogas aqui de vídeo que me deixa alucinado de maluco, em paz, vocês tentando me trazer treta. No caso, e metade do meu clone é o caralho, viu, Siqueira? Desculpa, gente. Agora que ele percebeu. O que eu ia falar é que o Jones, nessa atitude que ele está tendo, ele está ganhando espaço, está tendo visualização, está sendo conhecido e está levando a conscientização para mais pessoas. Não importa se é só superficial ou parece ser a qualquer custo, não importa. Está chegando nas pessoas e isso vai se desenvolver com o tempo. Eu acho pai é isso daí, viu, Siqueira, em relação às críticas, porque o cara tá tendo uma determinada mídia. Por exemplo, eu não ouvia comunista na internet, não, cara. Então... E passei a ouvir ele aí agora, né? Não conhecia ele, a carreira dele. Eu comecei a ouvir algumas questões e achei ele uma didática e pontos interessantes, né? Bem interessantes. Eu acho assim, cara, que cada um tem seu espaço, principalmente aqui dentro da questão da rede social. E outra coisa, ao meu ver, né? Ele pelo menos está trazendo um debate, um diálogo que está comendo assim aquelas questões olavistas que colocou aqui no Brasil da extrema-direita, com esse negócio de comunismo é o diabo aqui no Brasil, né? Ele tá comendo o rabo de tudinho aí. Os bolsonaristas que aparecem aí, até agora não conseguiu dar um argumento contra ele. Já foi o Hollis, foi o Kim, qual foi o outro que ele... Foram uns 3 aí que ele já comeu o rabo aí bonito. O Caporeso, o Pavanato, ele já passou por cima de um monte. Um Cataguinho. Qual que é o negócio? O Alisson, eu vou te falar um negócio que vai parecer prepotência, mas eu juro que não é, tá? Mas se você pegar qualquer um desses debatedores aí que são conhecidos da direita, tá? Essas figuras exponenciais da direita, qualquer uma delas, pode escolher qualquer uma. De Kim, a Marcos Duval, ao pessoal tipo do como que é o nome do mais velho? É Flávio, né? O Flávio Bolsonaro, porque a equipe do Flávio é muito boa, tá, gente? Pra quem não sabe, a assessoria dele dentro do parlamento é pica, tá? Ele tem uma base boa. Mas o pessoal, você pode pegar qualquer um desses, tá? Qualquer um deles perderia facilmente qualquer tipo de debate se fosse só a questão da ideia de fato, só a questão de confronto de ideias, não ficasse nessas voltinhas de um querer gritar mais que o outro, jogar bonequinho um no outro. Todos eles perderiam para qualquer pessoa do espectro da esquerda radical. Qualquer pessoa da esquerda radical. Porque eles só tem o jargão.
Se você quebra o jargão de dentro da propaganda da direita, não sobra nada. E a propaganda do cara que é comunista é justamente a quebra disso, que é explicar para você o que é aqueles termos chatos que comunista fala. A nossa função enquanto comunicador é falar o que é classe, o que significa ser o que significa ser de cada lugar, o que significa propriedade privada. É o que faz a gente ser combativo com esse tipo de povo, porque não sustenta, mano. Meia horinha com a realidade, eles peidam. Qualquer pessoa da esquerda destrói esses caras, qualquer um. O problema é que tem o performático, né? O Holiday, por exemplo, por que ele consegue em alguns momentos se sobressair nesse debate? Porque ele vai ser performático, ele vai gritar, vai dar porradão na mesa, vai parecer que o mundo tá virando... Nossa, ele vai chorar daqui a pouco. Falando vergonha, na verdade. Essas performances... Não, eu sei, mas eu digo da questão da performance, entende, ô Siqueira? Mas dentro do debate... Eu já falei isso em outras lives, são poucas as pessoas da direita, de uma direita liberal de fato, tá? Que aí a gente tá falando de pessoas que podem estar ou não dentro da academia, que trabalham com isso, que fazem análise de fato. Pouquíssimos deles aceitariam debater com comunistas que são acadêmicos também. Porque é difícil, mano, é difícil. O comunista pode ser julgado de estar jogando utopia, só que aí imagina você ficar jogando as contradições que o liberalismo traz, e ser demonstrado que o liberalismo é utopia no final das contas, entende? É por isso que esses debates ficam tão caricatos de você sempre ver a esquerda ganhando. É porque são fracos, mano. As pessoas que vão para esse debate da direita são muito fracos, muito. Antes de receber o Henrique rapidinho, galera, tem 50 pessoas e só tem metade do like, viu? O like não é capitalista não paga nada não. Dá o like aí, galera, ajuda demais. Fala, Henrique. Eu acho que a gente é aquilo que eu sempre falo. A mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Sim. Não adianta. Você tava vendo lá o debate do Adrilles, cara. Caralho. Velho. Mas ele continua esperneando e a galera continua achando que ele ganhou o debate. Tu ouviu o que ele falou, Henrique? Eu só vi um pedacinho dele falando lá que o Trump tá certo, tem que taxar menos. Pior. Não, foi pior. Teve coisa pior, Henrique, aqui, ó. Aos lucros desse livro. Se você constrói uma lavoura diante de uma terra para auferir os lucros dessa lavoura e alimentando as pessoas, é uma propriedade privada. Se você tem uma mulher, entre aspas, aquela mulher é sua. Ela é uma propriedade privada Ai! Então, e vai ter uma galera que vai fazer isso mesmo. A cara do Humberto. A gente tem que rir pra não chorar num negócio desse, viu, cara? Não adianta, cara, é performático. É como ele tava falando, é performático. O debate, ele é performático. Ele não é... Tipo assim, você vai debater com o João Jaquetinha. Porra, a Terra não tem 6 mil anos, já ganhou o debate já tá ganho. Você já entrou ganho. Só que você tem que ir lá e performar, porque o público dele continua achando que ele tá certo. Sim. Agora, por isso que eu acho importante esse debate triste, como é que esses caras passaram anos, independente de visualização, um de cada vez, gente. Um de cada vez, gente, porque senão fica difícil. Independente de visualização, eu acho importante esses debates acontecerem, porque aí pelo menos expõe, que é uma coisa que não acontecia. Por isso que eu gosto de quando o biólogo Henrique, mesmo que não é da esquerda radical, que ele não se coloca na esquerda radical, ele põe várias coisas em pauta, em voga, que o pessoal fica de senso comum e ele destrói em 10 minutos de vídeo dele reagindo. É ridículo de você assistir, porque é coisa que é óbvio. Tipo, você não precisa falar que é o cara comunista, entende? É nesse sentido que eu tô falando. Não é questão do, o cara é comunista e ele é genial por isso. Não, gente, é porque tem muita coisa de exposição que é simples. É contradição que na hora que você joga na cara de um cara desses de extrema direita esquisita aí que existem do debate público, eles não conseguem sair. É contradição que eles não saem. Exato. Agora, como é que a mídia, cara... Como é que a mídia aqui passou anos e anos com esses caras, cara, nos maiores canais? Como é? Porque era aquele outro... Qual é o nome dele que foi lá para os Estados Unidos também? Que tá com câncer? Alan dos Panos, sei lá. Não, o outro lá que levou do bilhão do Ciro. Constantino. Daniel Silveira. Constantino. Rodrigo Constantino. Nossa. Nossa, esse tava enterrado na minha memória. O cara tá atacando, sabe quem, Henrique? Não sei se tu chegou a ver. Ele tá atacando o Felca agora, cara. O Felca? Foi atacar o Felca.
Foi dizer que o Felca fez uma armadilha que para poder os direitistas cair e os direitistas caiu. Os pessoal da direita caiu porque isso aí era armadilha da esquerda. É regulamentação da internet, né? Exato. Aí ele começou a atacar o Felca. Então o Felca agora é esquerdista porque ele não quer deixar a P rolando solto na internet, né? Essa é a lógica deles, pô. E ainda foi dizer que a P é uma pauta que a esquerda freta. Caralho. Foi, Mas ele acabou de falar que o Felca fazer isso é contra a direita. Pois é. Ele disse que a P é uma pauta da esquerda, que a esquerda sempre flertou com a P, e agora tá utilizando o Felca aí como massa de manobra para poder pegar os direitistas aí. Caralho, cara. Felca é comunista agora, pô, com o Cariani, né? Agora o Cariani é comunista também. Pronto. Foda-se. O Felca saiu do projeto do Cariani por conta das ameaças dele, vai ter que dar um tempo, pô. Das pessoas que acompanharam a gente. E, cara, eu tenho certeza que vai ser muito construtivo, vai ser, no mínimo, surpreendente. Então faça as honras da casa, já apresente seu convidado aí. Primeira vez. Sério? Oi. Podcast 3 Irmãos tá muito bom, eles estão muito bem, cara. Pô, eles estão foda, cara. Eles, assim, pegaram um foco legal nessa coisa do debate e eles estão fazendo agora com maestria. Estão dando aula para esses grandes podcasts aí. Três Irmãos, porra, né? Achei que você ia fazer uma gava aqui primeiro, mano. A galera já sabe como que é o Três Irmãos no debate, né? Rola um envezamento, né? A gente é envezado, mas se você quer imparcialidade, você quer só coisas nobres, pesquisadas, veja a Rede Globo. Aqui não. Aqui é tudo bagunçado mesmo. Lá na Rede Globo que não tem manipulação nenhuma. Bom, aqui do meu lado, cara, representando aqui Eu acho que uma das coisas que fez os debates do Três Irmãos virar sucesso é que todos os debates que tem na internet, até o do Vilela, o apresentador é neutro, entre aspas. Ele não faz intervenção nenhuma, nem concorda com lado nenhum. Nesses eles escaralharam mesmo. Eu acho que muito por causa daquele negócio que a gente falou do Três Cristãos. Eles abraçaram isso daí e foda-se. Eu sou esse lado, você esse lado, vamos escaralhar mesmo. Aí virou entretenimento. Virou. E o Robertinho, o Rodrigão, ele chegou um momento que ele até, deu uma tretada, entre aspas, com o Adrilles ali. Ele deu uma tretada com o Adrilles, dizendo que o Adrilles tinha medo de debater com o Breno Altman e tal, que o Adrilles estava falando lá do Breno Altman. Ele falou assim, não, o Breno falou que debate com qualquer um. E você tinha falado que debatia com qualquer um. Você quer debater com ele? Quer falar isso aí que tu tá falando na cara dele? Fala na cara dele. Cara, o Breno Altman deu uma costa no Miorim violenta, velho. Fala na cara dele. Aí o Adriles desconversou. Ele, não, eu não vou debater com um cara daquele que falou tal coisa. Ele, não, então fala na cara dele isso daí. Breno Altman vai processar ele, pô. Mandou um superchat pra avisar que vai tomar processo, mano. Ele cagou nessa hora, porque ele sabe que ele tem rabo preso, pô. Se fudeu, cara. Se fudeu, muito bom. Meus interesses, né? O cara de direito, porra, é isso. Não, não é? Tá bom, Bert. Desculpa, tá bom. Fica muito complexo quando você faz. Tá bom. Acho uma falta de respeito a princípio, mas tá aqui. Bom, tá aqui o Fernando Holliday representando aqui contra a censura, contra a ditadura, representando a direita e os direitos que a gente tem que defender sempre. Fernando Holliday, o meu personagem. Personagem, velho. Personagem. Pau da noite. Se apresente aí, meu amigo. Valeu. Boa noite, Roberto, Rodrigo, Jones, a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Já começa a minha apresentação na lata ou não? Pô, como que você quer? Não, vai falar aqui, depois a gente explica pra galera como vai ser as regras do debate. Sim, boa. Mas eu também, como você agradeceu o seu convidado, eu vou agradecer meu convidado. Da última vez eu falei que ele era o empalador de liberais, né, o destruidor de candidaturas, mas não, agora ele é o inevitável. Cara, virou o Thanos. Manuel. Obrigado. Virou o Thanos. Thanos com blusa rosa.
Ô, Rodrigo, imagina você com o Jones, com essa blusa, você dá a touquinha daquele cara do React de ontem, fica com a blusa rosa choque e a touquinha também, pô. Ai, caralho. Esse é o frame perfeito pro Jones fazer um corte e toda hora que ele pegar e der uma mitada nos caras, ele colocar essa imagem vindo assim do fundo e caindo o óculos preto, igual o MBL fazia. Perfeita essa imagem, mano. Fazer isso, perfeito. O Jones é de Recife, é? Eu acho que ele é. Ele não é de Recife. Ele não é da capital. Não, pera. Ele é da capital, sim, só que ele é de uma favela. Eu acho o Jones hoje o melhor debatedor da esquerda, na minha concepção. Mas é. Quem é, Henrique? Quem? Eu acho o Humberto mais intelectual, mas o Jones tem melhor performance, entendeu? E ele não tá atrás do Humberto, assim, em termos de conhecimento, não, entendeu? Ele não tá nada atrás. Ele não tá nada atrás, o Henrique. Mas o Humberto é melhor. Humberto também. Em questão de Gustavo Machado foi bem impactante também. Em questão de bagagem de conhecimento, o Jones, o único que tem mais do que ele, aí é o Gustavo e o Elias Jabbour, que são dois caras que têm mais tempo de academia. O João eu não coloco nessa conta. Porque aí eu sou tendencioso pra caralho. Hã? É porque o João Elias Jabbour pra mim é não, é porque o João não é debatedor, o João é propagandista, o João é militante. Nós estamos falando do intelecto, pô. Estamos falando só da questão intelectual. Não, eu tô falando de quem debate, pô. Não, em termos de intelecto, o Jabbour e o Cobori pra mim estão no top 1. O Jabbour, Cobori e o Farinazzo, top 1. É porque eu sou muito tendencioso, porque eu gosto da produção científica do Elias. Eu gosto muito da produção científica dele. Mas tem bastante gente boa, mano. O Jones mesmo, o currículo dele, o quanto ele estuda é bem bizarro, bem bizarro. Dessa galerinha nova, que eu digo assim, dessa galera nova, que é a galera que começou a ganhar exponencial nos últimos 4 anos, assim. Mas eu gosto... De longe, o Jones é o mais capacitado. Tirando o João Carvalho, porque o João Carvalho eu não coloco nessa soma, porque o João Carvalho não debate. Ele é um cara extremamente inteligente, ele é um cara que é uma biblioteca humana, mas outra coisa. O Henrique tá mais pros caras do nacionalismo. Sim, pra mim o trio é Cobori, o Jabbour e o Farinazzo. O Rubão não é mais não, né? Porque agora não acredita mais como foi na Lua, nem nada disso. Eu gosto muito do Cobori porque ele demonstra, ele é muito bom, mano, ele é muito inteligente, porque ele descobriu como funcionava a contradição dentro da própria lógica de mercado, e ele é o cara que consegue fazer isso ficar simples para as pessoas entenderem. Tem coisa da parte de economia, é isso que eu tô falando, pô, Pra gente que é da esquerda radical, tem coisas, principalmente da parte de debate econômico, que fala de investimento, de banco específico, que se a pessoa não é da área de economia, é mais complexo de explicar, porque a gente fica preso nos termos técnicos que a gente aprendeu. O Cobori destrincha tudo. Tudo. Mas eu acho que qualquer liberal hoje, na sua cara. Qualquer liberal hoje, qualquer um liberal, tem que enfiar o rabo dentro do cu. O rabinho entre as pernas tem que enfiar dentro Como do cu. assim? O rabo, a cauda dentro do cu, porque acabou o liberalismo. O Trump acabou com o liberalismo. Não tem mais liberalismo econômico. Então, se o cara ainda vem com esse papo de livre mercado, aí você fala, livre mercado aonde? Não tem mais livre mercado. Agora o negócio é entre países, não é mais um comércio geral. Não tem mais, a teoria dos caras acabou. Acabou, pô. Nunca teve livre mercado. Você tem momentos mas pelo menos se fingia. Que consegue pontuar. Sim. Isso o neoliberalismo quebrou com o Trump agora. Mas isso era discutível, porque agora esses caras não têm mais o que falar. Vai falar o que agora? Ele vai vir aqui pra internet dar uma aula de economia, como se economia fosse uma ciência. Aí fala, tá, mas e agora a taxação aqui? Como é que é? Economia é ciência assim, viu, Henrique? Lá vem. Economia, aí fudeu, porque economia é ciência do caralho, falar que essa economia não é ciência, velho. Mas geologia não é, né? Geologia é outra coisa. Geologia é porque é uma ciência humana, o Curtis, não é uma ciência. Não, mas nem humana. Não é uma ciência exata. É uma ciência política. A economia é política. A economia é política. Vocês viram. Perfeito. O Henrique colocou o ponto de mate nesse assunto.
A economia é política. É política. A economia política não é a ciência no caso. Porque, por exemplo, se o Trump acordar de mau humor e decidir taxar o Brasil em 75%, como é que você vai... Isso é ciência não, pô. É só o cara sendo doido mesmo. Isso acabou o liberalismo. Você não vê mais a galera do liberalismo. Nem o MBL não fala mais de liberalismo. Acabou. Você reparou que o MBL parou de falar de... Agora eles estão indo pro conservador, né? Eles estão tentando falar que eles são conservadores. O Trump hoje tá defendendo 10 anos de prisão quem fazia vandalismo lá. Pra mim, o melhor economista é o Júlio. Quem? O Júlio, pô, Júlio. É verdade. Por isso que eu tenho a carteira pra me lembrar, ó. Que não pode gastar muito. Cara, o foda é que eu tô fazendo busca. Se não gastar, economiza mais. Você fez 10 passos à frente. De café. E tô botando aqui toda hora na busca. Café Três Irmãos. Café Três Irmãos. Porra, é 3 corações. A porra do podcast. Rodrigo, tá vendo, Rodrigo? Um abraço pra vocês aí. E fudeu até minha busca aqui, que eu tô botando 3 Irmãos. Por isso que eu não acho porra nenhuma de café aqui. Eu falei, caralho, acabou os cafés do... Vocês tinham que procurar um patrocínio, pô. Conversa com eles, manda um e-mail pros caras do café, pô. Dá pra fazer o patrocínio perfeito. O jabá que nem parece jabá. É, pô. Bora lá. Mas eu te amo também, viu? Bonita camisa. Muito obrigado. Foi minha esposa que escolheu. Eu só me visto bem, porque é minha esposa que me veste. Ó, a gente tava conversando aqui as regras do debate, né? A gente vai fazer 3 minutos de perguntas. Imagina os caras conseguem mesmo um patrocínio do Café Três Irmãos e começam a entupir os debatedores de café e todo mundo fica nervoso lá. E não é esse cara aí que lá no canal do Adriano tava chamando de web comunista, não? Sim. Então. Ele mesmo. Você viu que os Três Irmãos incomodaram tanto que o Meteoro bateu neles, né? Sim. O Meteoro é engraçado demais, velho. Agora é juro. Então esse debate aí é uma baquenute contra o sanduíche de merda, é isso? Não, cara, é por isso que eu tava perguntando sobre os nomes aqui no início da live. Depende da sua linha. Se você é pró-governo, sim, aí você pode falar isso. Se você é um cara que é da esquerda radical, provavelmente você não vai falar isso. Depende. Agora, falando do Jones enquanto debatedor, ele não é um bolete de bosta, mano. Ele é muito bom. Ele é excelente. Eu mesmo tenho diversas opiniões diferentes da dele em alguns pontos, principalmente do que tange de linha. Mas eu acho ele um cara muito técnico, muito bom. Ele não é um cara ruim. Tem gente que vai pintar ele assim por conta das notícias que ele faz acerca do governo, né? No dia que eu for se encontrar com o Henrique, eu vou levar o café aqui da Chapada Diamantina pra você saber o que é café de homem, cara. 3 corações. Não quero não, só bebo café de mulher. Caralho. Na xícara tem só os 3 grãos. corações lá é café, cara. Vocês que tomam esses café aí... Eu prefiro café de mulher, nada de café de homem. Tá maluco? Daqui a pouco você vai querer me dar leite de homem também. Não. Café da Diamantina a gente toma sem açúcar, pô. Boa! Eu só tomo café sem açúcar. Mas café você toma sem açúcar. Quem coloca açúcar em café tá querendo tomar chá, porra. Não tá querendo tomar café. Henrique, olha a mensagem do José. Olha, Henrique. Você está em minhas orações, orando pra você. Hoje eu dei uma zoada no Evelyn. Fiz um vídeo lá zoando ele, falando Tiranossauro Rex vegano. Eu vi. Mas o final é mais legal. Mas de homem pra homem, tu merece uns 15 socos, paz do Senhor. Cara, eu acho engraçado isso, porque assim, do tipo. O foda é que o Henrique foi falar que ele foi zoar o Webley, ele tem que falar de qual parte. Porque se ele fala só, eu fiz lá um vídeo pra zoar o Webley, a gente vai ficar, não, tá, mas de quê? De urânio? De mitocondrial? Terra de 6 mil anos? Tem tanta coisa pra você zoar, você tem que pontuar em qual ponto você tava zoando ele, que senão fica perdido. Ele falou do T-Rex, pronto. Depois a gente vai divulgar um canal aqui, que é que quando a gente vai falando de ciência, que é o Física Radioativa.
Cara, o canal do cara tá muito bom. Ele tá pegando aí as coisas do Herbert, do Jaquetinha. Tá destroçando também. Cara, tem uma coisa que eu sei físico radioativo. Tem uma coisa que o pessoal... Tem uma coisa que o pessoal de esquerda fala que, pra mim, pelo menos, soa tão ruim quanto essa parada de você estar em minhas orações que o Eberlin fala, que é quando você diz, você é muito necessário. Parece que você tá falando com um negócio de pena, assim. Parece que você tá dizendo, tá no meu livro de orações. Não, cara, para com isso, pô, que merda. Dá uma raiva. Mas você é necessário. Você é necessário. Sai fora, mano. É necessário. Continue sendo esse cara incrível aí, fazendo toda a luta que você vem fazendo. Necessário pra mim é a música do Mogli. Só isso. Espero que você continue. O comentário foi muito necessário. Não, o que foi que eu fiz? Não devia ter falado nada. Mas eu gosto disso aí. Por exemplo, eu acho o Jones muito necessário para o diálogo, eu acho o Ciro muito necessário. O que seria dessa bancada sem o Siqueira? Muito necessário, muito. Continua aí pra gente mostrar a necessidade que o Siqueira tem toda aqui dentro dessa bancada. Solta o play, solta o play. Bora lá. 5 minutos de resposta, 2 minutos de réplica. Vamos tentar fazer aqui 5 rodadas, 5 de cada lado. No final a gente vai ler os principais superchats, né? E eu peço pra galera que a nossa audiência tá aqui para realmente ver um debate, para realmente ver um diálogo. Sim, as ideias das pessoas, os dois são muito inteligentes, surpreendentes, assim, jovens, mas que já têm muita força, muita expressão no cenário político. E é isso que a gente quer ver, um cenário político de pessoas capacitadas, com coragem de defenderem suas opiniões, com capacidade de fazer isso, e claro, manter o respeito, mostrar que a política é diálogo e resolução de problemas, e não a criação de alguns problemas. Então vai ter um cronômetro aqui rolando, eu peço para cada um respeitar o tempo aí do outro lado, enquanto estiver falando, é extremamente importante, né, Albertinho? Caso isso não aconteça, a gente vai ter que usar aí os nossos meios. É o que a gente faz melhor. Desliga o microfone. A gente tirou um paro ímpar aqui. Já aconteceu aqui no bastidor, né? O Jones ganhou o paro ímpar, então escolheu que o... Ganhou até paro ímpar, né? Ganha tudo, esse tá foda, mano. Escolheu, então o Holiday começa se apresentando e fazendo a sua pergunta. E no final, o Jones tem a última consideração final, fica pro Jones. Tá, então 5 minutos pro Holiday se apresentar, depois 5 minutos pro Jones se apresentar, e aí o Holiday faz a primeira pergunta de 3 minutos. Isso, é isso aí. Tá beleza? Tá Maravilha. tranquilo? Perfeito. Vamos lá? Pode começar, Essa então. é a minha câmera aqui, ó. Exatamente. Essa aí de frente. Muito bom. Bom, mais uma vez, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Holiday. Eu nasci em São Paulo, mas fui criado a maior parte da minha vida na periferia, em Carapicuíba. Estudei a minha vida inteira em escola pública e tive a clássica vida do jovem negro de periferia. A partir de 2015, 2013, eu comecei a criar o meu consenso político, isso por volta dos meus 17 anos, e comecei a debater com professores em sala de aula. Esses debates acabaram me levando a gravar alguns vídeos. Caraca, o Renatão não deu nem tempo pra respirar, já tacou 20 membros aí. Rapaz, Renato fica membro nos outros, né, velho? Soltou 20 membros na mão da galera, hein? Galera segurando o membro do Renatão aí com uma vontade. Segura aí o girocóptero de membros. Então, valeu, Renatão. Obrigado demais, mano. Publicar esses vídeos nas redes sociais, o que me trouxe alguma relevância. Em 2015, eu entrei para um movimento político, o MBL, e ajudei a organizar as manifestações pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff. No ano seguinte, em 2016, fui eleito o mais jovem vereador da cidade de São Paulo, aos 20 anos de idade, o mais jovem da história de São Paulo, e cumpri 2 mandatos de vereador na capital, com diversos projetos voltados principalmente à desburocratização e ao incentivo ao empreendedorismo. É que eu peguei pela metade aqui, ele ajudou o negócio do impeachment da Dilma? Ele fez agitação popular. O Curtis, ele surgiu, o Kim, essa molecada, o Marcos Duval, eles surgem, Marcos Duval não, como é que é? Sei lá, o taradinho de Kevin lá, eles surgem... Você é advogado, pô, calma aí, você é advogado. Exatamente.
eles surgem no mesmo momento político. Eles surgem ali em 2013. Tinha um movimento que era clássico de São Paulo, que acontecia todo ano, que era o movimento Passe Livre, que era pra gente ter transporte público gratuito. E aí foi feita a manifestação, aí foi uma manifestação muito grande, acumulou mais gente na primeira delas do que tinha normalmente, e a gente conseguiu, na época, mobilizar mais gente ainda para ir. Só que a partir dessa segunda mobilização, começou a ter uma cooptação do movimento que já existia. Pra vocês saberem, o movimento do Passe Livre ele é vinculado com os partidos da esquerda, tá? Eu não sei qual, porque eu não era organizado com eles, eu só participava todos os anos do movimento Passe Livre. E eles surgem nessa transição, Curtis, todos eles, que é o momento que você vê lá na Paulista, em São Paulo, o pessoal começar a mudar o discurso de queremos o passe livre para não é só por 20 centavos. Ali ainda era um movimento passe livre. Do nada, nessa mesma manifestação, começou a virar não é só por 20 centavos, abaixa as bandeiras de partido, é um movimento sem partido. Quando aquilo aconteceu, foi o momento que esses caras surgiram, que é quando eles começam a dar entrevista, começam a falar algumas coisas. É o mesmo momento que eles fazem. Dali, mudou. Dali, Curtis, dali, o movimento que estava falando dos 20 centavos se tornou o movimento público que teve ali, do pessoal, sendo contra a corrupção, que foi da onde surgiu o movimento do impeachment. Era isso que eu ia te explicar. Eles surgiram desse mesmo movimento. É que tudo começou com passe livre. Só que virou um movimento de impeachment na sequência, que foi dar fim só em 2016. Os movimentos públicos que começaram por ali. Aí entra o que eu falei aquela hora, não é só um debate no Baquinudo, sanduíche de merda. Entendeu? Eu não sei qual é o pior que o outro aí. Não, eu não concordo com você, pô. Mas eu entendo o que você tá falando. É o mesmo argumento que o Augusto voltou para modo dele em 2020. Voltou lá pra trás. Ele não entendeu nem a crítica do South Park, que é do Babaquinudo com sanduíche de merda, que é duas opções em uma questão de eleição em que o resultado no final não vai fazer a menor diferença porque eles trabalham pro mesmo fim. E isso aí é o quê? São dois? Estão trabalhando pelo mesmo fim, Augusto? Os dois estão trabalhando pelo mesmo fim, o Holiday e o Jones Manuel. Não, lá o Babaquinudo sanduíche de merda não estão trabalhando pelo mesmo fim, não. Eles estão trabalhando pelo mesmo fim. É tanto que nenhum deles fala nada. Você não entendeu nada do episódio, viu? Cara, uma coisa que eu acho interessante, assim, né? O impeachment do Collor ficou marcado na questão da história que acertaram nesse impeachment, né? Agora, será que o impeachment da Dilma não era vergonhoso o cara colocar no currículo dele político que ele participou disso? Eu acho meio estranho, né? Não, porque a direita compra, né, mano? Ainda existe essa fomentação desse sentimento do PT ladrão, Lula ladrão, bibibi, bababó, mensalão, maior esquema de corrupção, petrolão, 400 bilhões da educação. Eu sei os números de cabeça, porque são os números que eu ouvi durante 4 anos debatendo com o povo por aí, entendeu? Uhum. Luke perguntou aqui que é a live do Rock Wins, se é porque eu não passo pano quando o funk faz parte de um problema social. Aí você acertou, entendeu? Mas lembrando porque eu critiquei, quando eu critiquei hoje lá na live do Lino, veio um monte de gente com pedra na mão e tal, a questão do funk fazer parte dessa, como uma ferramenta dessa questão da adultização. Claro que é, claro que é. Aí sim. a galera caiu de pau. Ele faz parte, ele é utilizado como ferramenta na adultização. Assim como o axé foi nos anos 90. O axé fez parte nos anos 90. A própria televisão fez isso. O rock nos anos 70, o rock nos anos 60 e 70 fez parte disso também, com sexo, drogas e rock and roll. Só que até nos anos 90, né, Rodrigo? Que teve aquele Woodstock lá que morreu uma porrada de gente. Isso, entende? E não é passando pano pra ninguém, é só falando, gente, movimento cultural é expressão cultural de como a sociedade tá. Se a sociedade tá doente, vai mostrar doença. E é isso, pô. O funk pra mim não é de nada. Vai ter coisa muito ruim ali, porque é a expressão do que acontece, pô. Não tô defendendo ninguém, Eu nunca tinha cada momento da história, eu nunca tinha parado para pensar nessa questão do axé
Nos Sim. anos 90 é mais. O axé nos anos 90, nossa, a dancinha, Gente. a boquinha da garrafa, gente. Porra, Televisão, tanto de criança que eu vi dançando aquele Uhum. negócio ali. Eu me Televisão, me lembro como fosse hoje, cara. Playboy da. Programa da do SBT Gugu, foi do minha Raul primeira Gil, e única uma Playboy. Você tem razão, completa razão. Não, mas, cara, eu vi a galera da esquerda defendendo, se queimando pra defender o Uruan, cara. Não. Não faz sentido. Isso aí também O cara foi. tem dinheiro pra contratar advogado pra defender ele, mano. Pra que defender? Uma coisa é defender enquanto expressão artística, outra coisa é começar a defender figura. Figura tem quem defenda, gente. Cara, nós de identidade da esquerda, isso daí, cara, identitarismo. Nós temos, nós nos tornamos um movimento mais forte quando a gente exclui do nosso meio as coisas erradas. Quando a gente fica passando a mão na cabeça de coisas que estão erradas, a gente enfraquece. A gente enfraquece o nosso discurso, cria pontos frágeis para que a gente possa ser atacado e criticado. E muitos de nós não estamos nem defendendo esse tipo de coisa, porque está no pacote da esquerda, vai ser jogado na sua cara esse tipo de coisa e as pessoas vão dizer, olha, você defende esse tipo de coisa aqui. Então, eu já faço a minha distinção por aí. Cara, não é porque algo está presente. Não é banir o funk, cara. Não é banir o funk. Não é o funk como um todo. Mas o funk é utilizado como uma ferramenta, entende? Não é banir o funk. Assim como o axé não foi banido, assim como o rock não foi banido, sabe? É que essa ferramenta, a música, ela se torna uma ferramenta dessa sexualização. De tempos em tempos essa tocha ela é passada. Já foi do rock, já foi do axé, hoje é do funk, entende? Quem sabe de qual outro gênero musical vai ser. Sim, pode voltar, pode aparecer de novo uma época em que o rock vai começar a ser mais comercial, como o pop foi no final dos anos 90, que a gente via uma porrada de criança de 15 anos virando famosa dentro do meio pop, hipersexualizada, e todo mundo aqui foi fã de alguém, não aqui da bancada, mas conhece alguém que foi fã de uma dessas personalidades. É tudo um monte de gente que tá fudida da cabeça. E é só vocês verem que aconteceu com a Britney Spears, pô. Olha quem foi a Britney Spears. 15 anos já era... Eu não vou passar pano, não. A gente sabe muito bem que essas festinhas no baile funk um monte de turismo químico de playboy e pedofilia naquela porra mesmo. Vai tomar no cu. Todo mundo sabe dessa porra. Quem que não sabe que na favela do Rio de Janeiro... Isso aí é o que rola em um monte de ambiente, Rodrigo. Baladinha hoje em dia de São Paulo, a maioria vai uma porrada de adolescente também. Baladinha de bairro nobre, eu tô falando. Marco Aurélio ali na Faria Lima, o que mais tem é baladinha que entra a mina de 16, 17 anos. O Marcos acabou com a discussão aí. Ninguém fala disso. Aqui, ó. O Marco Aurélio não entendeu o argumento e disse que o meu argumento é pífio. Eu falei alguma coisa de excluir o funk, de acabar o funk? Não. Eu disse que ele serve como uma ferramenta. Hoje em dia ele está servindo como uma ferramenta. E assim como o axé já serviu como uma ferramenta, e assim como o rock já serviu como uma ferramenta. Eu falei em algum momento, Rodrigo, que teria que acabar com o rock porque ele já serviu, porque teria que acabar com o axé porque ele já serviu esse tipo de ferramenta? Não. Algum de vocês aqui se lembra da tal de Melody? Lembro. Sim, lembro. Anos o Sandro ali falou outro ponto importante que eu ia falar também, cara. O axé e o funk, o que foi que fez com a imagem feminina? Foi linda, né? Maravilhosa. Entendeu? Mas é uma deturpação do sentido. Rodrigo, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas você só quis dizer que culturalmente a música ela expressa a cultura, de como ela olha para a realidade do povo e faz um retrato. Se isso está acontecendo, se existe uma hipersexualização dentro da internet que é normal de ser feito, normal que eu tô falando, gente, de comum, tá? Não de eu aceitar como normal. Mas se isso está acontecendo, as músicas vão reproduzir isso. É óbvio que o funk hoje é uma das músicas mais ouvidas pela camada dos adolescentes e isso vai impactar. Mas se você for ouvir um sertanejo universitário, vai ter um monte que vai estar falando das mesmas coisas. Existe, mas o movimento é menor. Porque ali tá falando mais de música de corno, né?
De quem fica dando cabeçada na parede e falando de gado que não tem, lambendo o saco do Gustavo Lima, que é quem tem gado, né? E aqui, como o Luke falou, isso é culpa do capitalismo, que torna tudo algo que possa ser comercializado. Então, essa sexualização, ela é muito visível na internet, entende? Então, o capitalismo vende isso de uma forma absurda. Isso é caro, cara. E eu não acho nem que é questão de ser uma ferramenta, sabe, gente? Eu acho que é porque, pra mim, toda expressão de arte, todo modelo de arte é a expressão do... Marcos Aurélio, cara, é exatamente isso que o Rodrigo tá falando, porra. É só a expressão da realidade a arte, tá ligado? Pra mim, não tem como eu olhar pra aquilo. Ela pode ser usada como ferramenta? Pode, mas isso aí acontece sempre, desde sempre, gente. Vocês têm música da Disney que vocês decoraram de cabeça. Eu começar a cantar Hakuna Matata aqui, todo mundo do chat vai cantar junto. Sim, exato. Dá pra usar a cultura, mas não é isso que é o objetivo. A cultura é pra outra coisa. A cultura ela é um retrato do que a sociedade consome. E acabou. Ela pode ser usada? Pode, mas isso aí é a gente discutir estrutura e superestrutura. Vocês querem mesmo ficar debatendo estrutura e superestrutura do capitalismo? Deixa o Rodrigo mostrar aí. É exatamente isso daqui, é justamente isso, Marcos. É justamente isso. O Renatão comentou aqui do sertanejo. O sertanejo é exatamente. O sertanejo é uma ferramenta do bolsonarismo, uma ferramenta, sobretudo, do agro, sabe? Da bancada do boi. O sertanejo é uma ferramenta da bancada do boi. Deixa o boi. O boi eu invisto. Entendeu? Bora lá. Primeiro, meu salve e meu agradecimento a cada pessoa que está com a gente, do Oiapoque ao Chuí. A galera do Acre, do Pará, do Maranhão, de Minas, do Rio, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Pernambuco, Bahia, Sergipe. Todos vocês, presentes, comentando, compartilhando. É assim que a gente constrói resistência. E que live foi essa, hein? Hoje vimos um recorte do canal O Humanista, onde o Rodrigo reagiu ao debate entre Jones Manuel e Fernando Holliday, no podcast Três Irmãos. Mas antes mesmo de chegar nesse embate, veio à tona uma das falas mais grotescas que já circularam por aí. O tal Adrilles, num surto ideológico, afirmando que mulheres seriam propriedade privada do homem. O Rodrigo, junto com o biólogo Henrique e toda a galera no chat, não deixou barato. Analisou, ironizou e desnudou a lógica retrógrada dessa fala. No meio da live, entraram várias pessoas comentando e fortalecendo a discussão, mostrando que quando uma fala como essa aparece, ela não pode passar batida. O Rodrigo, com a clareza de sempre, contextualizou a importância de se entender os termos usados e a forma como discursos performáticos tentam mascarar ideias perigosas. O Henrique trouxe um peso científico e crítico, lembrando que argumentos não se sustentam só no grito ou na performance de palco. É preciso conteúdo, e a extrema-direita carece disso quando confrontada de frente. Essa live deixou claro: obscurantismo se combate com exposição, com análise e com resistência organizada. É exatamente por isso que canais como o Humanista são indispensáveis. A fala de que mulher é propriedade privada do homem não é apenas um erro. É um insulto à dignidade humana e uma afronta aos princípios mais básicos da liberdade individual. E não adianta tentar suavizar com entre aspas ou com a desculpa de liberdade socioafetiva. A estrutura dessa frase é machista na essência. Primeiro, vamos pelo óbvio. Pessoas não são propriedade. A noção de propriedade no sentido jurídico e econômico aplica-se a bens e recursos. Aplicá-la a seres humanos é resgatar conceitos que a humanidade lutou para enterrar, desde a escravidão legalizada até as doutrinas patriarcais que viam a mulher como apêndice do marido. Segundo, esse discurso não é inocente. Ele é calculado para ressoar em nichos de masculinismo extremo, red pill e movimentos antifeministas que se alimentam dessa linguagem para justificar controle, violência e desigualdade.
Ao normalizar a comparação da mulher com um bem privado, você legitima abusos e sustenta estruturas de opressão. Terceiro, há um truque retórico aí. Adrilles tenta misturar conceitos legítimos de propriedade privada, como direitos autorais ou posse de bens, com a relação humana. Isso é falacioso e desonesto. É como usar a linguagem do direito de autor para justificar direito sobre uma vida. Não existe isso. E se um homem e uma mulher consentem num relacionamento, isso não dá a ele direito de posse. Dá direitos e deveres recíprocos, baseados no respeito e na autonomia de cada um. Quarto, essa visão também ignora toda a luta feminista e jurídica pela emancipação da mulher. No Brasil, até 1962, o marido era legalmente chefe da sociedade conjugal. Podia decidir onde a esposa trabalhava, se trabalhava, e até anular contratos assinados por ela. Isso não é passado distante. É a memória viva de como discursos como esse não ficam no campo das palavras, mas moldam leis e práticas. Quinto, dizer que é só uma analogia não salva. Palavras têm peso. Se você é uma figura pública e se propõe a debater, sua responsabilidade é redobrada. Quando você usa uma frase dessa, você dá munição para quem quer retroceder direitos. Por fim, debates como esse mostram por que precisamos de mais espaços como a live do Rodrigo, para não deixar que falas absurdas se normalizem no meio da barulheira performática da extrema-direita. Essa live e esse corte são a prova de que pensar, criticar e reagir fazem diferença. O que o humanista faz é essencial. Todos os dias, no mesmo horário, no mesmo espaço, estar lá para bater de frente com o obscurantismo. Apoie, inscreva-se, compartilhe. E aqui no Blasfêmia Cast Cortes, vamos seguir espalhando razão, ciência e pensamento crítico por todos os cantos da internet. Cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento é mais uma martelada no muro da ignorância. Então, não fica só assistindo, participa. E até o próximo corte, porque a luta é diária.